Oiê, vamos falar de Unicamp? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje eu vou contar para vocês, então, 3 coisas que todo tema da Unicamp tem que ter, que vai te ajudar até mesmo você entender como estudar melhor para você poder fazer a redação desse vestibular. A Unicamp possui o seu vestibular com a parte de redação na segunda fase. Então você fazer a primeira fase com as questões de múltipla escolha e na segunda fase aparece a parte que tem inclusive a redação. Existem algumas coisas que elas vão acontecer como padrão nos últimos anos e até mesmo com uma certa frequência de todos os outros anos. Tem coisa que muda de um ano para outro, por exemplo, se você for para 10 anos para trás, mas aqui com certeza dos últimos 5 anos é o que se mantém. É muito difícil que se mude violentamente. Então, pode ser que mude levemente alguma coisa ou outra, que eu posso até falar depois, mas eu duvido bastante. A primeira coisa é a questão das 2 propostas de redação. Então isso significa que a Unicamp sempre vai pedir para você escolher entre 2 situações. Isso é muito importante porque em nenhum momento pressupõe-se que você vai escrever um texto dissertativo argumentativo. Logicamente, já aconteceram vezes que a Unicamp pediu texto dissertativo e também até mesmo textos argumentativos, como é o caso de uma carta argumentativa. Até mesmo caiu no ano de 2022 a escrita de você fazer um manifesto, que ele configura até mesmo uma proposta escrita de argumentação. Mas o que vai acontecer é que nenhuma das vezes é pressuposto que você saiba como escrever aquele gênero especificamente sem ter algum tipo de ajuda. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, a primeira coisa que a Unicamp vai fazer ela sempre vai te dar 2 propostas. Vou falar um pouquinho mais dessa coisa de você não precisar saber do gênero. A segunda coisa, então, que ajuda, que eu já tinha até falado até antes, é que, como a Unicamp te dá 2 propostas de redação, sendo que vai passar 2 gêneros, e ela vai te passar uma situação para você poder entender qual que é o discurso que você vai ter, qual é a sua posição, qual a linguagem você tem que abordar. A segunda é que ela não pressupõe que você saiba de todos os tipos de texto, ou até mesmo como construir, que você tenha que saber todos os tipos de textos decorados. Isso é muito importante, porque quando a gente vai pegar nos últimos anos, teve uma vez que caiu sobre podcast. Então, isso é uma coisa interessante de se perceber. Por quê? Porque o podcast não tem um texto exatamente estipulado, certinho, que todos os outros programas de podcast fazem igual. Então, o que vai acontecer? Vai ser feita uma explicação breve para você sobre o tipo de texto para que você tenha garantia de fazer ele. Então, isso que é o interessante. A partir do momento que eles te dão 2 propostas de redação, dentro dessas 2 propostas de redação, ele vai te dar a explicação, se for necessário, de uma, caso você não entenda. Como aconteceu do ano passado, que a gente teve em 2022, na Unicamp 2022, que foi feito em 2021, que a gente teve a parte do manifesto, que inclusive explicou o que era uma IC, para você poder entender o que era uma iniciação científica, que isso ajudava você a conseguir construir a redação com muito mais facilidade, e inclusive teve um outro que pediu um post e até mesmo escreveu para você explicando como que são exemplos de textos com post em redes sociais para você poder fazer ele sem muitas dificuldades. E por fim, a Unicamp, para poder coroar ela como a universidade mais boazinha na hora de pedir uma redação, então ela vai te dar 2 situações de escrita que você pode escolher, então você não vai precisar fazer as 2. Ela vai te explicar também o outro gênero textual, caso ele não seja muito claro, então você nunca vai fazer uma redação sem que haja uma explicação ou que seja muito claro como que se escreve. E por fim, ele vai te dar direcionamentos de instruções do que o texto tem que ter. Eles geralmente vão aparecer como um A em parênteses e B em parênteses, e até mesmo o que aconteceu nos outros anos com a letra C. Então você vai ter que, dentro das suas instruções, você é colocado numa situação, então uma situação social, então onde você está, uma situação temporal e o assunto, e aí vai ser dito, dentro do seu texto tem que haver letra A, e aí o que precisa ter, e letra B, o que você precisa ter. Muitas vezes eu falo até para meus alunos escreverem dessa forma para fazer com que o primeiro parágrafo ele seja sobre o assunto, a situação que você está, que você lê toda sobre a explicação onde você está, qual que é a configuração social que você tem, qual que é a linguagem que você tem que se comportar, e a letra A sendo o segundo parágrafo, e a letra B o terceiro parágrafo, e caso haja, a letra C como o quarto parágrafo, e aí você se despede conforme o texto que tenha que ser feito a despedida. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado.
Essas são 3 coisas que todo tema de redação da Unicamp tenha. Isso eu até falei mesmo no começo, que pode ser que alguma coisa ou outra mude, como por exemplo, até mesmo essa coisa de que só explicam um dos tipos de texto, não explicam os dois. Pode ser que no futuro eles comecem a fazer com que haja 2 explicações. Pode ser mesmo até a questão da proposta, que ele aumente o número de propostas ou até diminua. Isso pode acontecer também. Teve já vestibulares que faziam 2 propostas e reduziram apenas para 1 proposta, ou vestibulares que tinham 3 reduziram para 2. Porém, isso é uma coisa que vai mudando ao longo do tempo, e caso existam essas mudanças, eu sempre vou falar para vocês, sem problema nenhum, e que vocês não precisam ficar desesperados. Lembre-se também que essas não são as 3 principais coisas que as redações tenham, então existem algumas outras particularidades, mas acho que se fosse para poder você prestar atenção, seriam exatamente essas. Existem outras coisas também que ajudam a você poder escrever uma boa redação no Unicamp, como, por exemplo, você saber um pouco das notícias atuais, até mesmo os escândalos ou principais pautas que foram discutidas ao longo do ano, que isso faz com que seja um pouco mais difícil de traçar, porque de ano para ano isso vai sendo diferente. Mas eu acho que essas informações de você saber que são 2 propostas, que você não precisa saber já previamente com tanta profundidade os gêneros textuais e saber que existem instruções que você tem que seguir para poder escrever os textos, vai te ajudar bastante. Inclusive, se ficou com alguma dúvida da Unicamp, alguma coisa que você não entendeu ou até que você gostaria de perguntar, escreve aqui nos comentários por gentileza. E até mesmo se não ficou claro essa coisa que eu fiquei falando de que existem as instruções, que tem a questão das 2 propostas, eu até mesmo já fiz uma análise de 3 textos com notas da própria banca da Unicamp, falando o que tem de bom, o que não tem, que eu fiz aquela análise. Mas também, caso você queira saber um pouco mais da Unicamp, como por exemplo foi o tema do ano de 2021, que teve a questão deles pedirem as 2 propostas, também fiz esse vídeo analisando as 2 propostas e explicando possíveis textos. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!